Pode falar mal da fanbase de My Little Pony à vontade, até porque provavelmente os próprios fãs vão concordar se você falar que a fandom é tóxica. Mas uma coisa que não podemos negar é que essa é, ou era, uma das comunidades mais talentosas de toda a internet. Pois ao longo dos anos, essa galera foi criando projetos que facilmente superam o material original. Com coisas como jogos, sites, fancomics, músicas, até algumas creepypastas de My Little Pony são maneirinhas. E fazendo algumas, porque a grande maioria é tudo uma porcaria. Eu gosto de My Little Pony praticamente desde que eu nasci, mas eu só comecei a acompanhar a comunidade em 2015, quando eu tinha 8 anos. Isso porque a fanbase de My Little Pony é gigantesca até hoje. Então era impossível você querer assistir qualquer coisa de My Little Pony na internet sem se deparar com as coisas criadas pela fandom. E nessa época, com 8 anos de idade, eu já acompanhava a fanbase de My Little Pony. Eu via vídeos e músicas feitas por fãs, acompanhava vários youtubers de crítica e react e outras coisas. Então eu vi de perto o nascimento das animações de My Little Pony feitas por fãs. Essas animações marcaram a fandom, tanto positiva quanto negativamente, mas majoritariamente positivamente, pois essas animações são conhecidas até mesmo fora da fandom pela sua qualidade. Tinham animações que eram idênticas ao estilo da série, e algumas delas tinham músicas totalmente originais criadas apenas para aquele projeto. Tipo, não precisava ir tão longe assim. Mas os fãs foram, e fizeram obras de arte como Lullaby for a Princess, alguém deve ter ficado sem dormir por um mês pra animar isso. My Little Human, que como o próprio nome indica, era uma série de vídeos de clipes da série reanimados com versões humanizadas das personagens. Come on, Twilight, just try. Hello? Inclusive, quando a Equestria Girls lançou, acusaram a Hasbro de plágio, pois o My Little Human foi feito antes do Equestria Girls e os designs eram muito parecidos. E tinha até mesmo as animações da Flufflepuff, que é uma personagem criada por fãs, mas que muita gente achava que ela era oficial no universo da série, porque as animações dela no YouTube eram muito bem feitas. E tem muitas outras animações que eu não citei, porque essas são as que eu lembro de cabeça agora. Claro que temos algumas maçãs podres no meio, como conteúdos extremamente inapropriados que eram feitos com a intenção de atrair crianças e deixá-las incomodadas, ou então vídeos e músicas nos quais seus criadores sofreram exposed por serem bem problemáticos. E não é coisa do tipo, sei lá, a pessoa foi cancelada porque ela gosta de um chip que os fãs odeiam. Não, eram coisas que poderiam mandar essas galera pra cadeia, sabe? Mas voltando ao assunto, tem uma animação específica que me marcou e que até hoje é a minha animação de fã favorita de My Little Pony. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Emily Peleal e hoje nosso vídeo é sobre The Moon Rises, que pra mim é facilmente a melhor animação feita pela fandom de My Little Pony. A animação The Moon Rises, ou Nascer da Lua, foi postada no YouTube em novembro de 2016 pelo canal Duo Cartoonist, que era um casal de animadores que faziam vários conteúdos de My Little Pony. Vocês não devem reconhecer pelo nome, mas esse foi o mesmo canal que fez a animação Crianças da Noite, que ficou bem mais famosa do que The Moon Rises, mas essa animação é assunto para outro vídeo. O canal que fez essa animação infelizmente parou de postar vídeos em 2017 e foi deletado em 2020 por motivos desconhecidos. Mas existe a especulação de que foi porque eles tomaram um processo da Hasbro, já que nessa época ela estava processando vários canais de animação de My Little Pony. Essa animação foi feita baseada em uma música também criada por fãs de mesmo nome, que foi postada no YouTube em 2012. Mas na animação eles fizeram um cover da música. Só não consegui achar informações se o cara que fez essa música estava envolvido diretamente na animação. Além de que o canal original foi deletado, e lá tinha alguns vídeos de making of que também foram deletados. Mas pra nossa sorte existem vários reuploads de The Moon Rises. So why is it that now, when all is quiet and at rest, when candles glow and all the world is at its very best? E cara, essa animação é linda! Não só porque ela é super fluida, mas também porque ela é quase idêntica ao do filme da série. A parte curiosa é que essa animação foi lançada antes mesmo de anunciarem o filme, e um tempinho antes de mostrar os primeiros cartazes e trailers. Então essa animação ser parecida com o estilo do filme é pura coincidência. Mesmo que o filme já estivesse sendo produzido muito tempo antes, ninguém sabia como o estilo de animação seria antes dos trailers. É mesmo?
E pra mim essa animação merecia mais reconhecimento. Sim, eu sei que ela ficou bem famosa na época que ela foi postada, mas infelizmente eu não vejo muitos fãs falando dessa animação hoje em dia, parecendo até que ela foi esquecida. Mas falando a respeito do vídeo em si, a animação é sobre o que levou ao surgimento da Nightmare Moon. Na série é explicado que a princesa Luna tinha inveja do fato de que os pôneis ficavam acordados de dia e de noite eles dormiam. Então ela decidiu mergulhar a Equestria em uma escuridão eterna. É isso, fim da história. É só isso? Essa é uma história terrível. O que não faz muito sentido levando em conta a lore do próprio desenho, porque a Luna valoriza muito o sono dos pôneis. A maioria das funções dela são relacionadas a isso, e ela tem até um ego meio inflado achando que os deveres dela são mais importantes. O que eu acho interessante é que no próprio desenho, aos poucos foram modificando essa história da Nightmare Moon, pra parecer que na verdade a Luna tinha inveja da Celeste em si, não do trabalho dela. E essa animação retrata esse lado da história, pois aqui a Luna canta sobre o quão a noite é bela e importante, mas que os pôneis não valorizam isso, venerando e dando todo o crédito para a Celestia. Então, tomada pela loucura, ela se transforma na Nightmare Moon, enquanto Stazwill espia de longe. Olha o demônio! Corre! Ao decorrer da música, a Luna vai ficando mais e mais ressentida, como se a gente visse em tempo real o exato momento em que ela se corrompe. No início da música, a Luna estava chateada, falando sobre a noite que ela trazia. E que noite maravilhosa para abençoar os lindos campos das estrelas e sombras do luar. Mas em seguida, ela fica triste mesmo ao perceber que o trabalho dela não era valorizado. Os pôneis de Equestria deveriam se esconder na luz da lua e esperar minha irmã no amanhecer. Até que por fim, ela fica com raiva, se sentindo injustiçada, o que leva ela a se transformar na Nightmare Moon. Eu esperei por tanto e para tantos pôneis verem quanto o sol tem seu encanto, a lua tem também. E eu gosto dessa música desde que eu era criança. Primeiro porque eu achava que era algum tipo de cena vazada do filme de My Little Pony, que na época ainda não tinha lançado. E segundo, eu simplesmente me apaixonei por um cover em português dessa música feita pela Carola Miller, que fazia covers de várias músicas da fandom de My Little Pony. E cara, essa menina canta muito. A tradução ficou ótima e a voz dela combinou muito com a música. Sem meme, até hoje eu não consigo ouvir a música original, porque me causa uma estranheza de tanto que eu escutei o cover. Agora a hora enfim chegou da luz sutil passar, cruzou o horizonte para a boa noite dar. Pode apostar que das 54 mil views que esse vídeo bateu, pelo menos 50 mil são minhas. E parar pra pensar que uma animação dessas foi feita por uma equipe consideravelmente pequena é muita doideira. Sinto que hoje em dia a fandom de My Little Pony está bem menos criativa que antigamente. Não digo pela qualidade dos projetos recentes, mas sim por causa da quantidade. Ok que antigamente a galera era mais criativa porque todo mundo era doido, mas pelo menos essa doideira nos proporcionou projetos muito bem feitos. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ignora a minha voz toda zoada. Eu não sei o que aconteceu, mas à medida que eu ia gravando esse vídeo, ela ia ficando mais e mais rouca, toda ferrada. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham achado o vídeo legal. E pra eu saber que você achou o vídeo legal, você pode deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, caso não seja inscrito. Por último, mas não menos importante, muito obrigado aos membros do canal e a todo o seu apoio. Então foi isso e tchau, até os próximos vídeos!